É fato que atualmente a gente tá tendo uma enorme explosão da mídia asiática chegando no Brasil. Só que querendo ou não, isso já começou há muito tempo atrás. Aliás, você consome anime, você provavelmente consome mangás, você talvez consuma manhwas, donghwas e por aí vai. Mas vamos tentar assim começar por uma linha do tempo só para não deixar nada muito confuso. Basicamente, por volta dos anos 60, algumas obras japonesas já tinham chegado no Brasil. No caso ali, alguns filmes e tudo mais. No entanto, acho que a primeira obra no estilo de Tokusatsu que a gente teve é Power Rangers, Ultraman, Changeman, sabe? Foi uma chamada National Key. E assim, ela não fez tanto sucesso lá fora, mas fez um enorme sucesso aqui no Brasil, mesmo que tenha continuado por pouco tempo. Depois dela, obviamente, foram vindo outras obras, como Changeman, Ultraman, Power Rangers, Kamen Rider. Então chegou também os animes, e um dos que foi um grande responsável por começar ali um sucesso dos animes no geral, foi o Cavaleiros do Zodíaco, que a galera foi gostando e tudo mais. E depois veio outros, obviamente, inclusive Dragon Ball, que foi aí, acho que o maior sucesso de todos. Só que a China também começou a exportar conteúdo midiático para fora. Diferente do Japão, que exportava animes, a China resolveu entrar no mercado de filmes, então ela meio que exportava atores e filmes do estilo de arte marcial. O primeiro, acho que foi o Bruce Lee. E mais tarde, obviamente, veio vindo o Jack Chan, o Jet Li. Se você assiste produções com o Jack Chan, você sabe como ele está inserido ali no meio norte-americano, mas ele também está inserido muito no mercado midiático chinês, onde ele aparece também em vários outros filmes, acho que algumas séries, se não me engano. Então, assim, é muito interessante a gente ver como a China resolveu entrar nesse mercado. Ela meio que mescla um pouco das coisas para facilitar a entrada dela nessa parte da cultura da população. E a China, ela faz isso de mesclar um pouco das culturas até hoje, tá? Do estilo narrativo e tudo mais. E aí, por volta de 2012, a gente teve, acho que um dos pontos, assim, mais importantes pro mercado coreano. Porque foi aonde, acho que o mundo conheceu essa mídia deles. Aonde o artista, o músico Psy lançou Gangnam Style. Foi um estouro. No YouTube, a música bateu bilhões de visualizações, teve reportagem na televisão, reportagem em vários lugares, porque realmente foi um grande sucesso. E a partir daí, então, o mundo meio que se abriu para a mídia coreana, por assim dizer. Porque muita gente, acho que nem sabia da existência, passou a saber. E meio que começou então também a se exportar outras coisas, como o padrão de beleza, o estilo de skincare que muita gente faz, e principalmente as K-pops teen, sabe? As bandas de K-pop coreano começaram a ficar assim, muito grande, a ponto de terem fãs assíduas aqui no nosso país. E acho que agora, um pouco mais recente também, a gente tá tendo aí os doramas coreanos, que são simplesmente assim, novelas com episódios curtos que deixa a galera animada e feliz. Estamos tendo muitas dorameiras por aí. E então, ainda muito mais recente, a gente também tem a Tailândia. Pelo que eu pesquisei, tá entrando nesse mercado com tudo. Agora então, vamos falar sobre os tipos de mídia, no caso. Os animes japoneses, eles têm uma forma narrativa muito bem definida. A maioria, não todos, tá? Eles são longos, tem assim, muitos episódios, tá? Mesmo que os episódios sejam curtos, muitas vezes chegando ali de 20 a 25 minutos também, e não ficando muito mais do que isso. É raro você encontrar um anime que tem aí um pouco mais de tempo no episódio. Óbvio que se você pegar um anime que não é totalmente japonês, porque isso mude um pouco. Como os animes são mais longos, a construção do personagem em si, ela tem um ritmo menos acelerado, tá? Os arcos de personagem muitas vezes são maiores também. Temos muitas vezes um conflito emocional muito forte em determinados episódios. E agora a gente pode falar dos donghwas, que são ali meio que os animes chineses. E você já assistiu pelo menos um. O mais famoso eu acho que é meio que To Be Hero X, que mescla um pouco do estilo dos animes japoneses, acho que um pouco também da Coreia. Isso é para ficar mais fácil a exportação para outros países. E o protagonista, ele geralmente tem uma progressão um tanto quanto mais clara, por assim dizer. O mundo, geralmente, ele é muito bem estruturado, tem ali regras e uma hierarquia muito bem definida. É óbvio que dependendo do anime que você pegar, não vai ser assim, tá? Realmente tem uns que deixam um pouco confuso no começo. A jornada do personagem nos donghwas não é só ficar mais forte, ele tem ali também uma forma de se entender, de entender o papel social dele. E agora a gente pode falar também dos animes coreanos, que você também com certeza já assistiu ou minimamente já ouviu falar.
Eu consigo lembrar de 2 exemplos agora. Um deles é Tower of God e o outro é Solo Leveling. Solo Leveling não tem como, porque recentemente, assim, ele foi meio que um estouro, de certa forma, muita gente gostou do anime. Ele teve uma recepção até que boa por parte do público. E, assim, esses animes coreanos, eles geralmente estão ligados a temas mais sociais, eles têm um desenvolvimento de conflito meio que mais rápido. Acontece ali as coisas um pouquinho mais rápido, sabe? E se você quer um exemplo, por exemplo, de um tema social, eu poderia te dar Solo Leveling, aonde no começo a gente vê ali toda a crítica à questão do serviço de trabalhador precarizado, do fato do Sung Jin-woo ser meio que uma mão de obra barata, porque ele era fraco. Toda essa questão aí da exaustão de trabalhar demais para conseguir manter o mínimo de vida. Isso ali meio que no começo. E isso é meio que normal, tá? Muitos animes, pelo menos pelo que eu vi coreanos, eles começam assim, tratando ali uma questão mais social, e depois esse tema mais social, ele acaba meio que diminuindo e deixando o básico dos animes, sabe? Corre atrás do seu sonho, é vingança e poder aumentado. Na Tailândia eu não vi muitos animes, então meio que nessa parte não tem como a gente colocar alguma coisa. Então agora a gente vai falar sobre os doramas, que é o que tá entrando agora com muita força. Temos doramas japoneses que seguem esse mesmo padrão, por assim dizer, dos animes, tá? Eles são muito parecidos. Só a diferença é que não tem tantos episódios igual a alguns animes, como por exemplo Naruto, One Piece ou Dragon Ball mesmo. Eles têm ali meio que uma temporada, é meio que quase como uma série, com vários elementos dos animes. Então, a duração dos episódios é quase a mesma. A quantidade de episódios geralmente chega aí no máximo a uns 12. Tem toda aquela dramatização do anime, sabe? Aquela coisa meio teatro kabuki também. A grande responsável, acho que por essa explosão de doramas foi a Coreia. Não tem como a gente dizer que não. Porque quando você pensa em dorama, você não pensa em Japão, China. Você vai pensar em coreano. E geralmente os doramas coreanos, eles são carregados de emoção, carregados de sentimento, sabe? É aquela coisa muito forte. E alguns são também muito carregados de temas sociais, assim como os animes são. Um deles, por exemplo, que eu assisti foi Tomorrow, onde eles falavam sobre pessoas que têm uma certa depressão na vida e acabam passando ali por questões muito complicadas, sabe? É um anime que se você... É um anime não, é um dorama que se você tiver gatilho, não aconselho muito aí assistir. Ou vai assistir com um amigo que talvez fique mais fácil. Em vários episódios, assim, eles colocam também outras questões sociais muito interessantes. O desenvolvimento de personagem nos doramas coreanos, eles são bem mais enxutinho, né? Acho que devido à quantidade de episódios, mas eles são muito bem feitos também. E a história, assim, o conflito, começa a entender ele logo ali no primeiro momento do negócio mesmo. E é muito interessante porque o conflito vai evoluindo de uma maneira bem rápida e eles fecham geralmente, nos que eu vi pelo menos, de uma maneira muito boa. Muitas vezes quebra um pouco a expectativa, em alguns casos. Os doramas chineses, eles são um caso à parte, pelo menos pra mim. Eles são muito diferentes, alguns eu realmente não consegui entender muito bem o sistema de mundo sem assistir uma segunda vez, sem dar-lhe uma grande olhada, porque realmente tem uma questão. A questão de hierarquia é até fácil de entender, mas a questão dos poderes em si, o sistema de poder, em alguns casos ele é bem mais complexo do que de costume e também muitas vezes parece que falta alguma explicação. Mas isso é mais nas obras que realmente são produzidas para a China, no caso, do que para o exterior. Tanto que você vai assistir ela legendada. Então eu acho que é por isso que às vezes parece faltar informação. Porque dentro da cultura deles, talvez seja mais comum eles entenderem. E a gente, como não tá tão inserido assim, não consiga ter um vislumbre total da situação. E agora eu acho que o mais famoso de todo que tá atualmente assim são os doramas tailandeses. E chegaram com tanta força que a Netflix colocou vários no catálogo. Para fazer esse vídeo, eu assisti alguns que eram curtos, outros eu não achei tão curto assim, mas eu achei bem feito. Nem todo dorama, o foco dele parece que vai ser o desenvolvimento do personagem, o conflito central. Alguns se importam com algumas coisas bem mais banais e simplesmente resolvem de qualquer jeito certos conflitos, o que eu achei bem ruim, porque se você dá um conflito extremamente forte e depois encerra ele de uma maneira fica ruim, sabe? Fica faltando argumento, fica faltando explicações, e as coisas não são tão legais assim. Mas tem outros que simplesmente acertam em cheio. Eu achei, assim, teve algum que o desenvolvimento do personagem do início ao fim foi muito bem feito, ao mesmo tempo em que a resolução do conflito foi muito, muito satisfatória. A narrativa dos personagens, você vê que papel cada um ali representa, você consegue enxergar sobre o que eles estão falando, e como toda obra, assim, muitas vezes representa uma questão social,
Os doramas tailandeses, os doramas coreanos, os animes também não são diferentes. Todos eles vão inserir dentro do seu escopo, da sua história, da sua narrativa, as questões sociais que tem nos seus respectivos países. E todos eles muitas vezes vão ter erros muito parecidos, o que é normal. Toda obra vai ter ali algum furo de roteiro, toda obra vai ter ali alguma parte que foi mal desenvolvida para dar prioridade para outra, porque também questão de orçamentos, né? Mas no geral, tanto os doramas quanto os animes, eles são muito interessantes, eles atingem públicos muitas vezes diferentes, mas muitas vezes públicos iguais, como foi o caso de, acho que teve um anime que tava dando polêmica aí, porque ele era meio que BL, a galera não tava gostando muito. Mas a galera otaku, no caso, porque a outra galera que consome esse tipo de conteúdo simplesmente adorou. A questão aqui é que todas essas obras, elas estão chegando com muita força no Brasil. Com muita força mesmo. E aí uma coisa que eu queria saber é quando a gente também vai começar a exportar nossas obras. Óbvio que temos aí desenhos animados, temos alguns filmes exportados, mas quando será que a nossa parte de ficção, que a nossa parte assim de romance vai chegar pra fora? É uma curiosidade que eu tenho. No mais, fique à vontade pra recomendar animes, fique à vontade pra recomendar doramas. Quem sabe às vezes não dá um outro vídeo separado, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o vídeo no geral. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu agradeço. Não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o seu like caso tenha gostado e até a próxima.